Olá, queridos alunos dos nonos anos da manhã da Escola Jerônimo Freire dos Santos, como vão? Tudo bem? Olha, manhã chuvosa, né? Graças a Deus que a gente estava precisando, estava fazendo muito calor, muito seco também, e a gente está vendo em pleno esse 3 de novembro cair chuva na nossa cidade, né? Que não é muito comum essa época do ano a gente registrar essas chuvas, tá? Antes da gente começar o assunto, desejo que todos vocês estejam com muita paz, com muita saúde, com muita alegria também, tá? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o encontro entre Padre Cícero e Lampião acontecido aqui em Juazeiro no ano de 1926, tá? O que é que aconteceu para que Lampião viesse com seu bando visitar Juazeiro e se encontrar com o famoso Padre Cícero, né? Naquela época ali, o Padre Cícero já tinha uma grande fama, já era considerado um mito, né, entre os nordestinos, assim como Lampião também, né, já tinha alcançado grande fama, já era um mito. Na verdade, foi o encontro dos dois maiores mitos do sertão nordestino, Padre Cícero e Lampião. Tem uma música aí sobre o encontro de Lampião e Padre Cícero, né, que diz assim: foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou. Na verdade, quem escreveu a música não conhece bem os fatos, né? Visto que Lampião só esteve uma única vez em Juazeiro, né? Não foi essas muitas vezes como a música diz, tá? Mas de fato Lampião tinha um grande respeito, né? Tinha o Padre Cícero como um padre santo, tá? Mas quem convidou Lampião a Juazeiro, na verdade, foi Floro Bartolomeu, não o Padre Cícero, né? O que é que aconteceu para que Floro Bartolomeu convidasse Lampião e seu bando a vir a Juazeiro, já que Lampião era temido por todos os lugares por onde passava? Na verdade, nesse momento aí, vivia-se um momento meio conturbado, né, na história do Brasil, que era o momento da Coluna Prestes, onde um grupo de soldados, tenentes, né, capitães, eles se levantaram contra o governo e saíram em marcha pelo interior do Brasil, a fim de levantar as populações sertanejas contra o governo federal. Essa marcha ficou conhecida como Coluna Prestes, tá? E eles passaram por vários estados brasileiros, né, saindo desde o Rio Grande do Sul e vindo até aqui o Nordeste. E a ideia que teve o presidente da época, Arthur Bernardes, para combater a Coluna Prestes, essa coluna de soldados com cerca de 1.500 guerrilheiros passando pelo interior do país, a ideia foi chamar os chefes políticos locais, os chamados coronéis, né? Aqueles homens que tinham a seu dispor jagunços armados, e colocar esses homens para combater a Coluna Prestes. E foi incumbido o Dr. Floro Bartolomeu de organizar a resistência aqui na região, né? E Floro Bartolomeu teve a ideia de chamar logo quem? Logo o bando de Lampião para combater a Coluna Prestes. A Coluna Prestes vinha do Piauí, ia passar pelo Ceará, temia-se que ela descesse até o Juazeiro, né? E daí esses homens seriam organizados, né? Esses capangas armados, esses jagunços e esses cangaceiros,
seriam organizados para combater a coluna Prestes, e Lampião veio então atendendo ao chamado de Flor Bartolomeu com todo o seu bando para Juazeiro. E aqui se estabeleceram numa casa de propriedade de Flor Bartolomeu, nos arredores de Juazeiro, tá? E, no entanto, Flor Bartolomeu já não se encontrava mais aqui. Flor Bartolomeu já estava doente, né? Viajou ao Rio de Janeiro para se tratar e lá acabou falecendo. Quem estava aqui era o padre Cícero, né? Juazeiro ainda pequeno, considerando o tamanho que Juazeiro tem hoje, e havia apenas um único funcionário federal aqui, né, do governo federal, que era um agrônomo. E o padre Cícero e as outras autoridades, sem saber o que fazer com o bando do Lampião, né, levou esse engenheiro agrônomo para conversar com o bando, e eles assinaram lá um documento, né, de que Lampião estava integrando o batalhão patriótico que iria combater a coluna Prestes e estaria recebendo o título de capitão. Então Lampião saiu daqui de Juazeiro satisfeito com esse documento, né? Onde dizia que ele tinha salvo-conduto, que ele podia passar por onde quisesse, que agora estava integrando as forças do governo e que era capitão, que tinha recebido o título de capitão mesmo. Só que depois foi se perceber que aquele documento não valia nada, né? Nem Padre Cícero tinha autoridade para dar esse documento, né? Nem esse engenheiro agrônomo. Na verdade foi assim uma estratégia para que o bando de Lampião se ausentasse de Juazeiro, deixasse Juazeiro. E no entanto, né, a partir desse momento, o Lampião passou a se auto-intitular Capitão Virgulino, né, a partir de 1926. O bando de Lampião ainda ia durar mais 10 anos, né? Lampião só seria morto em 1936, tá? Mas a partir desse momento ele passou a se auto-intitular Capitão Virgulino, tá? E esse foi o famoso encontro entre Lampião e Padre Cícero. Logicamente que o Padre Cícero, né, deu conselhos a Lampião para deixar o cangaço, né? Era comum o Padre Cícero oferecer guarida aos homens que se arrependessem para vir morar em Juazeiro. Inclusive o Padre Cícero fez essa proposta não só ao bando de Lampião, mas também à própria coluna Prestes, né? Onde foi mandada uma carta endereçada ao comando da coluna Prestes para depor as armas antes que houvesse o confronto, né? Inclusive oferecendo moradia para essas pessoas aqui em Juazeiro, né? Na verdade, os homens da coluna Prestes entenderam como uma ingenuidade do Padre Cícero, já que eles sabiam que isso não era possível acontecer, tá? Quanto a Lampião, né, apesar de perceber que não valia nada o documento que teve, manteve o respeito e a devoção ao Padre Cícero, tá bom? Pessoal, olha, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E que um forte abraço